Além daquele texto longo do Andrew Fishman, o Intercept, gente, fez um documentário que muito israelense não quer que você veja. E nós vamos falar desse documentário aqui. Nós não vamos mostrar, porque senão eu vou ter problema no YouTube, mas vamos falar sobre ele. Também outro texto do Andrew Fishman. Vamos lá. Israel-Palestina. Veja o filme censurado que Israel não quer que você veja. Documentário da Al Jazeera censurado após pressão de Israel mostra como o lobby do país exerce influência em Washington. Vamos ver juntos aqui. Os defensores do governo de Israel não querem que você saiba que tem um grande flanco aberto, o apoio dos Estados Unidos. É por isso que quando um jornalista disfarçado da Al Jazeera se infiltrou em organizações influentes do lobby israelense junto ao governo americano, acabou provocando um incidente diplomático internacional. A atual campanha de Israel de assassinato em massa e punição coletiva de civis em Gaza terminaria em um instante com a campanha de um homem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos seguindo aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. O apoio incondicional da superpotência global é essencial para perpetuar a ocupação israelense e a sua máquina de guerra diante da esmagadora oposição internacional. Como resultado, surgiu um grande setor para perpetuar essa aliança por meio do lobby político e midiático, além da articulação por um ativismo nada orgânico. Em 2016, James Cleanfield, um jovem britânico judeu, se infiltrou entre os principais atores do lobby pró-Israel, fingindo ser um ativista sionista francês chamado Tony. Ele rapidamente ganhou a confiança dos líderes influentes. Ele os filmou falando francamente sobre como manipulam a opinião pública, fabricam escândalos de antissemitismo, criam protestos astroturf, ou seja, pagam pessoas para participar de protestos, fazendo com que se pareçam espontâneos e populares, coletam informações de inteligência em nome do governo israelense sobre cidadãos americanos comuns e criam sites anônimos para atacá-los com difamações e táticas sujas. Certas atividades reveladas por Cleanfield podem ser vistas como comportamento criminoso, incluindo a espionagem de um governo estrangeiro e violação da legislação de arrecadação de fundos para campanhas eleitorais. Uma investigação secreta simultânea sobre o lobby de Israel no Reino Unido foi publicada pela Al Jazeera em janeiro de 2017. A série incluía imagens obtidas por Cleanfield em Washington de ativistas britânicos. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, gente. Caiu um negócio aqui que tá prendendo as coisas. Vamos lá, gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Sua verdadeira identidade. Quando os grupos de lobby perceberam que Cleanfield era um repórter clandestino e não um jovem militante sionista, houve um pânico interno e em seguida o plano foi posto em prática. Uma investigação simultânea do lobby Israel foi publicada pela Al Jazeera em janeiro de 2017. Essa série incluía imagens obtidas por Cleanfield em Washington de ativistas britânicos, o que levou os americanos a descobrirem sua verdadeira identidade. Figuras proeminentes das comunidades pró-Israel dos Estados Unidos viajaram para Doha, na capital do Catar, e se reuniram com Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, o emir do país. Discutiram com ele a censura da série de documentários. Esses emissários incluíram Alan Dershowitz, advogado pessoal de Donald Trump, e do falecido investidor pedófilo Jeffrey Epstein. Vocês lembram do Jeffrey, né, gente? Jeffrey Epstein é bem famoso. As ameaças à segurança nacional do Catar também foram supostamente feitas por proeminentes lobistas pró-Israel. As forças militares dos Estados Unidos sairiam da sua base no Catar e o único financiador da Al Jazeera, se o documentário fosse ao ar, o governo do Catar negou exercer qualquer influência sobre a rede, que afirma ser totalmente independente do ponto de vista editorial. No final do documentário The Lobby USA, nunca foi publicado pela Al Jazeera, e preocupações com a segurança nacional têm sido um dos motivos apresentados internamente para justificar essa decisão. O filme foi rapidamente vazado para a Electronic Intifada, uma redação digital pró-Palestina que publicou no YouTube em 2018. James Cleanfield e a equipe de unidade de investigação da Al Jazeera deveriam ter ganhado o prêmio Pulitzer por The Lobby the USA. Em vez disso, o documentário foi censurado e virou o foco de um incidente diplomático internacional. Os jornalistas, por sua vez, foram alvo de intimidação e de difamação. É assim que o lobby opera. Foi isso que Cleanfield
e sua equipe se propuseram a revelar, sem nunca esperar se tornar a próxima vítima de uma imensa máquina de influência que reverbera até mesmo no Brasil. Na última semana, mostramos como a nossa grande mídia tem um viés pró-Israel e sistematicamente ignora as vozes palestinas. Muito já foi escrito sobre esse assunto, mas achamos que não há melhor fonte para entender o funcionamento interno do lobby por trás desse fenômeno do que The Lobby USA. Hoje o Intercept Brasil está publicando pela primeira vez uma tradução em português do primeiro episódio da série The Lobby USA. Outros 6 episódios serão publicados nos próximos dias. Recomendo enfaticamente que você assista todos os 4 episódios. A Al Jazeera é atacada por cobertura do conflito Israel-Palestina. Aliás, a Al Jazeera tem uma história de ataques que ela sofreu do governo americano, gente. É um fenômeno mesmo. Ela foi atacada pelo governo Bush e também sofre agora nesse governo Biden. A Al Jazeera, fundada em 96, é uma emissora estatal da nação do minúsculo país árabe do Catar, que opera em árabe e inglês, com uma subsidiária que publica em vários idiomas dos Balcãs. A rede tem sido uma fonte importante de reportagens de Israel e Palestina, sem a autocensura generalizada que permeia o restante da mídia em inglês. É por isso que o canal foi bloqueado nos principais provedores de televisão a cabo dos Estados Unidos. Os jornalistas da Al Jazeera também foram alvos diretos de ataques militares e políticos de Israel e dos Estados Unidos, desde os primeiros dias da chamada Guerra ao Terror. O FBI apreendeu um servidor da Al Jazeera no estado americano do Texas em setembro de 2001. Olha só o comentário aqui do Thiago Gonçalves. Passando para agradecer pelo empenho em fazer tanta live ao longo do dia. Eu me esforço aqui, gente. Muito obrigado a todos aí que sempre estão conosco. Foram alvos diretos de ataques militares e políticos de Israel e dos Estados Unidos desde os primeiros dias da chamada Guerra Global ao Terror. O FBI apreendeu um servidor da Al Jazeera no estado americano do Texas em setembro de 2001. Seu escritório em Cabul foi destruído. Isso aqui é muito louco. Essa história eu lembro. Em um ataque de mísseis dos Estados Unidos no início da invasão do Afeganistão, em novembro daquele ano. O canal foi banido da Arábia Saudita, do Kuwait e do Bahrein em 2002 por conta da sua cobertura. Em 2003, o escritório de Bagdá foi bombardeado pelo governo dos Estados Unidos, matando um repórter. A rede foi repetidamente perseguida pelo governo iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos durante os primeiros anos da ocupação do Iraque. Seu escritório em Gaza foi bombardeado por Israel em maio de 2021. Um ano depois, o atirador israelense atirou e matou uma aclamada correspondente Shirin Abu Akleh, da Cisjordânia ocupada, e seu funeral foi atacado pelas forças de segurança israelenses. Em 2015, eu reportei no Intercept como a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos rotulou erroneamente Ammar Muafak Zaidan, principal correspondente da rede no Paquistão, como terrorista da Al-Qaeda e espionou seus movimentos e comunicações. A rede é comparável à BBC, veículo com financiamento do Reino Unido, pois se orgulha da sua independência editorial, mas as suas reportagens geralmente refletem as posições geopolíticas do seu único financiador. Boa, Tarkazanfa, vou atingir o documentário, jornalismo puro, é isso aí, meus queridos. Em casos específicos, como a censura do The Lobby USA, essa independência editorial tem causado grandes dores de cabeça ao Catar. Outras coberturas levaram a sérias ameaças políticas à nação, como a crise diplomática que o Catar viveu de 2017 a 2021. Na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Egito cortaram relações diplomáticas com o Catar e impuseram sanções econômicas limitadas devido ao seu apoio a organizações políticas que opunham a essas nações. Deixa eu arrumar uma coisa aqui só. Estou arrumando minha mesa aqui, que tá faltando mudar uma coisinha aqui de lugar. Mas é isso, gente. Impuseram sanções econômicas limitadas devido ao seu apoio a organizações políticas que se opunham a essas nações. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Como a crise diplomática que o Catar viveu em 2017 e 2021 na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito cortaram relações diplomáticas com o Catar e impuseram sanções econômicas limitadas devido ao seu apoio a organizações políticas que se opõem a essas nações. Uma das exigências foi o fechamento da Al Jazeera, o que não aconteceu. Estados Unidos dá apoio incondicional e multibilionário a Israel. Os Estados Unidos forneceram 158 bilhões de dólares em ajuda externa para Israel desde 1951. Valor não ajustado pela inflação e tecnologias avançadas
tão importante quanto isso é o fato de usarem o seu poder global para oferecer proteção diplomática essencial a Israel, incluindo o veto a qualquer resolução da ONU que condene o desrespeito arbitrário de Israel às leis internacionais. Nos últimos dias, Biden prometeu que enviaria mais armas e fundos para Israel e prometeu apoio incondicional. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu diretrizes internas ordenando que a equipe não apoiasse de forma alguma o pedido de cessar fogo e paz. A defesa vai muito além do financiamento da guerra. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos mantém até mesmo um escritório de conformidade anti-boicote, criado especificamente para impossibilitar a participação em protestos econômicos não violentos contra Israel, apoiados por nações estrangeiras. O escritório aplicará multas a qualquer empresa com operações nos Estados Unidos que cooperar. Uma empresa de propriedade dos Estados Unidos foi multada em 88,5 mil dólares em 2010, por exemplo, por declarar um formulário alfandegário que embarcação transportadora tem permissão para entrar nos portos da Líbia. Isso porque a Líbia não permitiria que mercadorias ou navios israelenses que haviam parado anteriormente em Israel entrassem nos portos líbios. Portanto, a declaração banal foi considerada um apoio criminoso a um boicote a Israel. O primeiro episódio da série censurado por Israel. A primeira parte de The Lobby, The USA, revela como representantes do governo israelense e de outros grupos pró-Israel nos Estados Unidos atuaram para estrangular os movimentos pró-Palestina, boicote, desinvestimento e sanções em um campus universitário da Califórnia. O BDS, como é conhecido, foi criado por palestinos e adota práticas não violentas para militar pelos direitos humanos básicos dos palestinos, como a aplicação de adesivos pedindo boicote a produtos israelenses em supermercados. É uma atuação inspirada por ativistas que levantaram-se contra o apartheid na África do Sul. Os estudantes universitários do movimento BDS são considerados uma ameaça tão grande pelo Estado de Israel, porém, viraram alvo de uma campanha psicológica envolvendo espionagem e difamação, como resume o narrador da série, ou nas palavras dos lobistas gravadas em segredo, em uma campanha para desacreditá-los como um grupo de ódio. A ofensiva contra o BDS envolve outros atores graúdos, como a Embaixada Israelense dos Estados Unidos e até ministérios de Israel. Ninguém sabe realmente o que estamos fazendo, mas tem sido principalmente pesquisas, monitorar o BDS e relatar tudo ao Ministério de Relações Exteriores, afirmou Julia Hefkind, então diretora de Assuntos Comunitários da Embaixada, gravada em segredo pelo jornalista James Kleinfeld. Hatem Bazian, um dos fundadores do grupo Estudantes pela Justiça da Palestina, resumiu em uma entrevista: estamos lidando com um governo que tem um ministério engajado em ataque sistemático de ativistas fora das suas fronteiras. A diretora-geral do Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel, Sima Vaquim Gil, foi clara em um evento: se você quiser ganhar uma campanha, é necessário ter superioridade informacional. Este é exatamente o valor agregado das capacidades de Israel, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver uma coisa aqui só antes da gente fechar a nossa live. Vão curtindo e vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando. Vendo aqui só uma coisinha, se eu mandei certinho o livro para a querida Daniele, que virou membro do nosso canal hoje. Esta guerra informacional é muitas vezes articulada nos bastidores. O The Israel Project, por exemplo, trabalha para que a mídia amplifique e repita suas mensagens e para neutralizar as narrativas indesejadas. O governo de Israel, porém, já deixou claras suas intenções de derrotar o BDS e os meios escusos a que recorre para isso. A espionagem de cidadãos norte-americanos. Apesar disso, o governo dos Estados Unidos não parece preocupado e segue dando apoio incondicional para Israel. Não ouvimos um pio de nenhum governo ocidental reclamando que Israel está admitindo que vai espionar os seus cidadãos, criticou Omar Bakuti, cofundador do BDS. Imagine o Irã dizendo que vai espionar cidadãos britânicos ou norte-americanos. Só imagine o que pode acontecer, meus queridos e minhas queridas.